Dinheiro é emocional. Saúde emocional para ter paz financeira. Tiago Brunet. Capítulo 3. O princípio das finanças equilibradas é ter sentimentos prósperos. Ganância, vingança, inveja, maledicência são sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim que você seja próspero em tudo. Livre-se de todo sentimento que impede a prosperidade da sua alma e prepare-se para ter mais acesso aos recursos financeiros. As frustrações controlam o seu dinheiro. O dinheiro não compra nenhuma necessidade da alma. Henri Toreal. É típico do ser humano usar a compensação para se sentir bem. Ele pensa, já que minha vida sentimental está uma droga, vou comer a melhor comida que eu puder pagar hoje. Ou, já que minha vida profissional não melhora, vou gastar o pouco que me resta em uma viagem inusitada. Outros pensamentos comuns são, já que recebi um não daquela pessoa, vou ao shopping comprar qualquer coisa em 10 vezes no cartão. E já que fui contrariado, vou mudar de carro para provar que ninguém me controla e que eu posso fazer o que quiser. As frustrações diárias dominam como usaremos os nossos recursos e determinam para onde irá cada centavo. É impressionante como não percebemos a vida como ela é. Estamos sempre confundidos, enganando a nós mesmos. A síndrome do coitadismo se normalizou entre nós. Cada um acredita que é o ser humano mais injustiçado, mas sem oportunidades e frustrado do universo. Na maioria das vezes, os ruídos emocionais estão ditando quem e o que somos. Nesses dias, recebi um e-mail arrogante e ameaçador de um amigo. Meu sangue ferveu. Em meio àquela guerra mental para controlar a explosão de sentimentos, tive uma ideia para fugir daquela asfixia emocional. Peguei a carteira e fui a uma loja de objetos antigos, pois fazia tempo que eu passava em frente da vitrine e admirava algumas peças decorativas. Certamente ficariam ótimas no meu escritório. A minha mente confusa dava comandos a todo o meu corpo dizendo que aquele era o caminho para eu esfriar a cabeça. Depois, já lúcido, enquanto passava em frente da tal loja, calculei e vi que era uma maluquice comprar aqueles objetos. Eles custavam uma fortuna e eu nem sequer colecionava antiguidades. Com as emoções à flor da pele, você é tomado pelo medo, pela insegurança e pela solidão. Se tiver dinheiro na carteira ou um cartão de crédito liberado, prepare-se. Você vai tentar gastá-los. Eu tentei porque estava emocionalmente bêbado. Entrei na loja e já não me importava se eu ia estourar o meu limite do cartão ou se usar do dinheiro separado para pagar uma conta de casa. Eu só queria me sentir bem e retomar aquele sentimento de segurança e aceitação. Eu queria me livrar daquele tormento de ser contrariado e agredido por alguém querido. Foram 40 minutos de batalha interna. Finalmente, eu me acalmei, tomei o controle do meu eu, não permiti ser escravizado pelos meus sentimentos, pelos meus próprios pensamentos. Entendi naquele instante o que eu escrevo neste capítulo. As minhas frustrações não podem controlar o meu dinheiro. Determinei que não mais cederia às muitas formas de compensação para ficar momentaneamente bem comigo mesmo. Se tudo der errado, se eu for contrariado, se alguém que eu amo considero me ferir, se eu receber um não, se a minha fase matrimonial, profissional ou sentimental não estiver boa, terei uma conversa com o meu eu. Vou conversar e debater comigo mesmo diante de um espelho, questionando os meus medos e inseguranças. Pois a noite pode ser longa e cheia de choro, mas sempre existe um novo amanhecer. O meu dinheiro não precisa ser mal gasto por causa das minhas emoções destruidoras. No caso desse meu amigo, esperei o sangue esfriar e liguei para ele no outro dia. Pedi perdão, por mais que eu achasse que foi ele quem errou. No entanto, o que é mais importante, ter razão ou fazer a reconciliação? Ganhar a discussão ou ter paz? No fim, sempre perde quem não sabe perdoar e ceder. A paz é uma busca fundamental e prioritária. No final das contas, salvei a amizade e me livrei de contrair uma dívida no cartão.
A infância, caso 1. As frustrações da infância são preponderantes nas decisões econômicas que tomaremos na fase adulta. Para exemplificar esse princípio, gostaria de dar alguns exemplos pessoais e de clientes que atendi como coach, para que a sua mente compreenda essa complexidade. Eu e meus dois irmãos tínhamos entre 8 e 11 anos. Eu sou o mais velho dos três. Chegaram um dia muito esperado, realmente especial, a inauguração de um salão de jogos super moderno na nossa cidade. Videogames de última geração, fliperama e todo tipo de diversão que naquela idade nós simplesmente adorávamos. Marcamos com mais 6 amigos e amigas para passarmos o dia juntos. Quando o pai acordou logo cedo, deu R$ 30 para cada um de nós, o que na época era uma boa quantia para brincar nos games. Ficamos radiantes. Teríamos um dia perfeito. Na fila, já com os amigos, uma menina que estava no nosso grupo e era muito admirada por nós por ser filha de um prestigiado líder religioso, vira para mim e pergunta: quanto você trouxe para gastar com as fichas? Eu abri um sorrisão inocente e respondi: 30. Ela mudou de fisionomia, parecia estar em dúvida ou incrédula e resmungou: só 30? O meu pai deu 200 para cada uma das minhas irmãs e para mim. Senti-me um mendigo. Algo tão pequeno criou um enorme buraco nas minhas emoções. Episódios como este marcaram a nossa infância e crescemos com o sentimento. Agora temos que provar que temos. Precisamos ganhar e ter mais do que os outros. Não podemos mais sentir a vergonha de ter menos do que os outros. Eu, particularmente, decidi não ser vítima das frustrações. Com pouco ou muito dinheiro, decidi ser livre e ser feliz. Nem todos têm um guia espiritual, um mentor, um pai, um psicólogo para orientar e aconselhar em um momento de rejeição e dor. Nem todos conseguem força para lutar contra si mesmos e reeditar essas lembranças ruins. Por isso, sei da importância de ter uma bússola que o auxilie a encontrar o caminho da sanidade e do equilíbrio. Vamos em frente. Caso 2. Osvaldo é um riquíssimo empresário. Nunca ouvi repetir um par de sapatos. Todos os seus sapatos tinham as marcas mais caras e famosas do mundo. Em todas as sessões que fazíamos, reparava como ele cruzava as pernas de forma que o sapato ficasse bem à mostra. Não entendia por que um homem tão rico queria claramente mostrar a alguém a marca do sapato que estava usando. Até que um dos nossos encontros perguntei: Osvaldo, como foi a sua infância? Ele respondeu: muito boa. Os meus pais me ajudaram bastante, sabe? O meu velho era motorista de ônibus, a minha mãe costureira. Ainda assim, sempre lutaram para que eu tivesse oportunidade na vida, disse-me o empresário. Mas insisti. De todos os seus desejos e sonhos da infância, qual você não podia realizar na época? Dos não realizados, quais machucaram seu coração? Os olhos dele lacrimejaram. Percebi que algo ainda estava ali, bem escondido dentro do coração. Osvaldo então me contou que os pais batalharam muito para ele estudar em uma boa escola e assim tentar garantir o futuro dele. Porém, nessa escola todos usavam os tênis da moda. E me lembrei do meu próprio caso, que relato no capítulo 1, sobre o carro do meu pai. Ano após ano, o sentimento de humilhação de ser o único que não podia ter os lançamentos das grandes marcas era insuportável. E para completar, ele estava indo para a escola com o mesmo tênis havia 3 anos. Osvaldo contou-me que pensou em muitas coisas ruins para tentar adquirir aquele tênis, para não sentir aquela vergonha estranguladora todos os dias no colégio. Ele estava disposto a qualquer coisa, mas seguiu o caminho certo. Na adolescência foi trabalhar como frentista em um posto de gasolina para juntar dinheiro e fazer uma faculdade. Formou-se em economia e tornou um dos maiores consultores bancários da cidade. Ficou milionário. A partir daí, passou a colecionar os melhores tênis e sapatos que as lojas podem oferecer. Aquele sentimento o faz ter hoje um dia uns 200 pares de sapatos importados. Mesmo tendo tudo o que queria nos dias atuais, ainda era escravo de uma frustração do passado.
Gastava muito para reparar uma dor de anos atrás. Trabalhei muito com ele sobre a importância de reconhecer onde estava o problema, pois só podemos mudar aquilo que identificamos e reconhecemos. Quando ele se deu conta de que aquele sentimento nutrido ao longo dos anos era destrutivo, resolveu se libertar. Foram horas, dias, meses trabalhando com Oswaldo, mas estou orgulhoso. Hoje ele é muito mais rico por dentro do que por fora. Ele usa menos sapatos do que antes e doa mais. Atualmente está calçando crianças carentes de orfanatos que jamais poderiam ter um tênis bom, muito menos o da moda. Ele usou a própria dor para nortear o seu destino. Quando eu fui para a Índia em missão, ele foi um dos primeiros a doar para os orfanatos de lá. A nossa vida só tem o real valor se o nosso jeito de viver transforma a realidade dos que estão à nossa volta. Dê sentido à sua vida e ao seu propósito de existir, vencendo as dores do passado e não aceitando ser o coitadinho. Deseje ardentemente dar a volta por cima e tomar o controle da sua história. Saiba que, agindo assim, o seu futuro começa hoje. Sigo torcendo muito por você. Imagine se os nossos governantes tivessem excelência emocional e educação financeira. Seríamos menos saqueados, extorquidos, enganados e manipulados. Você acredita que se a nossa nação fosse educada com base nas múltiplas inteligências emocional, financeira, política e bíblica, conseguiríamos mudar o destino da próxima geração? Quero contar uma história. O Brasil foi fundado debaixo de uma confusão total. A opressão portuguesa e de outros países europeus sobre os brasileiros era imensa. Éramos apenas uma colônia destinada à exploração, um acidente de percurso. O sufixo eiro era usado para identificar profissões ou atividades. Repare, costureiro, aquele que trabalha com costura, pedreiro, aquele que trabalha com obras, padeiro, aquele que faz pão e etc. Como é que esse sufixo virou nome gentílico no caso do Brasil? Veja, quem nasce na América é americano, na Suíça, suíço, na Itália, italiano e no Brasil, brasileiro. Brasileiro era o nome dado aos que trabalhavam cortando pau-brasil, árvore típica da nossa região na época. Somente no nosso país, o nome que se dava a uma função de trabalho foi adotado para nomear os filhos da nação. O livro 1822 do historiador Laurentino Gomes revela que a corte portuguesa não tinha nenhum interesse em transformar isso aqui em um país de verdade. Nascemos por um acidente, por falta de comunicação entre Portugal e os políticos da época. Com isso, quero dizer que é sabido que a declaração de independência do nosso país não ocorreu de forma intencional. A maioria dos livros de história, inclusive, deixa isso bastante claro. E como é sabido, tudo que é feito de forma improvisada tem chances muito maiores de dar errado do que aquilo que é feito com planejamento. Assim, se as frustrações controlam nosso dinheiro, como podemos esperar que a economia do Brasil melhore, tendo em vista a nossa história? A cultura de governo que se estabeleceu por aqui foi a de tirar proveito a todo custo. Não devemos criticar e sim entender que isso é fruto de sérias frustrações passadas e que agora devemos reagir e trabalhar para transformar tal realidade. Eu tenho muita esperança no Rio de Janeiro, a minha cidade. Tenho muita esperança no nosso país, mas sei bem que teremos de trabalhar arduamente, investindo em tempo e fora de tempo na educação multidisciplinar em outras áreas para que os nossos filhos e netos tenham uma nação melhor. Um país que não reedita a sua história, que não educa seus governantes antes de chegarem ao poder, tem poucas chances de crescimento e prosperidade. Educar os governantes, sim, vamos refletir. Existem cursos de MBA para as pessoas de negócio, certo? Também os de teologia para pastores e padres, correto? Como então não temos uma escola para a política? Qualquer pessoa pode se candidatar ao poder sem preparo e fazer uma tentativa de governar um país? Que lástima, que injustiça. Enfim, quem está disposto a pagar o preço da mudança? O dinheiro público também sofre consequências emocionais. Quem não governa as próprias finanças não pode governar o dinheiro de uma cidade. Para cada gasto desnecessário, cada desvio de verba, cada ato de corrupção ou de omissão no governo, há alguém descontrolado por trás. Quem se corrompe não é o sistema, mas as pessoas. Se mudarmos o coração e a mentalidade do nosso povo e dos governantes, você verá que o sistema se adapta imediatamente. Realmente, acredito que não precisamos somente de bons projetos,
mas de bons corações que executem tais projetos. Assim, o dinheiro continua sendo emocional, seja no sistema financeiro micro, seja no macro.